Olá, boa noite. Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos que estarão nos assistindo, que irão nos assistir. Aleluia. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos corações, irmã Regiane. Deus abençoe, irmã Regiane, em nome de Jesus, tá? Estamos orando por vocês aí, tá bom? Glória a Deus. A gente quer levar uma palavra essa madrugada pro teu coração, sabendo que Deus tem cuidado de nós nesses dias difíceis que a gente está vivendo. E sabemos também que tem muitas pessoas desesperadas nesse momento, né? Que a maioria das pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, né? E normal, qualquer um de nós se preocuparia com o dia de amanhã, né? Então você que está aí nos assistindo essa madrugada, compartilha para que outras pessoas venham ser alcançadas. Em nome de Jesus. Nós estávamos orando aqui e sentimos no nosso coração de levar uma palavra essa madrugada. Então, muitas pessoas nesse horário, quem sabe estejam precisando de uma palavra mesmo, né? Porque a palavra de Deus, ela cura qualquer enfermidade, problema espiritual, físico, mental, psicológico. Tudo Deus pode curar, tudo Deus pode restaurar. Não tem nada que Deus não possa fazer. Eu vinha conversando com os meus irmãos na igreja, falando que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. A palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu mal. Portanto, nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Nós não devemos estar ansiosos com o dia de amanhã, porque o Senhor cuidará de nós no dia de amanhã. Amém? Então você que está aí nos assistindo, compartilha aí, convida as pessoas que estão na madrugada agora, que nós temos uma palavra direcionada pelo Senhor para levar ao teu coração, né? Amém? A minha esposa vai estar lendo o versículo da palavra do Senhor e depois nós vamos estar orando com vocês aqui, né? É importante num momento como esse você deixar de olhar tanto notícias falsas, notícias verdadeiras, e nesse momento você tá com o teu coração voltado a Deus. Amém? Fica com a gente aqui, tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra lá em João 14. E lá nos fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus nos diz que Ele iria para o Pai, mas Ele voltaria em breve. E Ele deixaria conosco Consolador. Que o Consolador é o Espírito Santo, querido. Ele disse também para nós que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está perdido, Ele é o caminho, querido. Se você está perdido no engano, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele te traz vida. Jesus te traz vida. Busque ao Senhor nessa madrugada conosco, porque Ele quer falar ao teu coração. O Espírito Santo do Senhor, o Consolador das nossas almas, quer trazer um consolo para a tua alma, quer trazer uma palavra para a tua vida. Em nome de Jesus, querido, preste bem atenção no que iremos dizer aqui para vocês, porque o Senhor está aqui e quer falar contigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor. Aleluia, Jesus querido. Amém, irmãos? O Senhor Jesus tocou no nosso coração. Nós estávamos orando aqui, eu e minha esposa. A gente já estava até pensando em dormir, mas o Senhor trouxe ao nosso coração um calor muito grande, do qual nós viemos aqui trazer uma palavra nessa madrugada. Tem muita gente que está precisando de uma palavra nessa madrugada. E a palavra do Senhor diz, no livro de Provérbios, capítulo 8, e o versículo 17, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Aleluia. Ou seja, o Senhor Jesus vai te encontrar essa madrugada. Amém. Você que está aí com o coração aflito, o coração aprisionado, você que está aí preocupado, né? Ouça o que nós temos a dizer ao teu coração. Não virá nada do ser humano, aleluia, porque o homem por si próprio não pode fazer nada. Somente o Senhor. O Senhor Jesus pode fazer
tudo através das nossas vidas, através da tua vida. E eu tenho certeza que sempre nós vamos precisar de alguém, nós vamos precisar do conselho de alguém, né? E esse alguém que pode nos ajudar é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Eu quero ler uma palavra aqui para vocês que estão essa madrugada aí. Ouça com atenção, tá? Não desvie a sua atenção, ouça com atenção. Compartilhe aí para que os teus amigos possam ouvir também, né? Amém? No livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo 38 diz assim, ouça. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, meus irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo. Que o Senhor Jesus foi fazer uma visita para essa família. Que o Senhor Jesus foi à casa dessa família. Imagina você e eu recebendo a visita do Senhor Jesus em carne e osso. Nós sabemos que Ele é vivo, nós sabemos que Ele ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então tenta só imaginar, meu irmão, Jesus entrando na casa de alguém. E pode ter certeza que quando Jesus vem até alguém, Ele nos pega despreparados, desprevenidos. Nós não estamos com a casa pronta às vezes. E vai ser assim na tua vida e na minha vida. Às vezes o que nos impede de servir a Jesus é isso. Eu não estou preparada. Eu não estou preparado para servir o Senhor. Tem muitas coisas ainda que eu preciso deixar. Mas você vai consultar a Bíblia. E você vai ver os relatos das pessoas que seguiram Jesus. E você vai ver que foram pessoas comuns igual a eu e você. Pessoas cheias de defeitos igual eu e você. Aleluia. Pessoas com problemas às vezes até maiores que os meus e os teus. Pessoas que, quem sabe, muitas das vezes, como a Bíblia fala, que o rei Davi, em uma situação de medo, ele se escondeu na caverna de Adulão. E ali foram 400 homens junto com os seus familiares. E você vai ver que aqueles homens estavam endividados, estavam com problemas psicológicos, estavam com seus sentimentos afetados, estavam com uma série de problemas na sua vida, mas eles estiveram ao lado do rei Davi, porque o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. E eles queriam estar perto de quem tem a presença do Senhor. E assim nós devemos também querer estar. Nós devemos estar perto de quem tem a presença do Senhor. Nós devemos ansiar a presença do Senhor. A Bíblia fala que Jesus foi à casa dessa mulher. E indo à casa dessa mulher, a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus entrou dentro da sua casa, Marta teve uma preocupação que eu e você temos quando alguém vem ao nosso lar. A Bíblia diz que Marta começou a organizar a casa enquanto Jesus estava ali. Que Marta quis trazer uma boa aparência para Jesus de uma casa bem organizada. Essa foi a preocupação de Marta e eu não tiro a razão dela. Porque se eu soubesse que Jesus viesse na minha casa, com certeza eu prepararia o melhor, eu ofereceria o melhor, com certeza eu ficaria junto com Marta, eu entendo ela nessa situação. Mas Jesus não entendeu a situação de Marta. Sabe por quê? Porque às vezes eu e você vamos estar preocupados com coisas que Deus não se preocupa. Às vezes eu e você vamos estar ansiosos, e sendo que Deus não quer que nós estejamos ansiosos. A Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma.
Porque o nosso Pai do céu sabe exatamente o que nós precisamos. Glória a Deus, Jesus. E você que está me assistindo aí, se você está preocupado com o teu trabalho, se você está preocupado com as suas dívidas, se você está preocupado com as coisas que podem acontecer pós coronavírus, pós essa onda de desemprego que vai chegar, eu tenho uma palavra para o teu coração. Nós não dependemos do governo, nós não dependemos da economia, nós não dependemos da bolsa de valores, nós dependemos da graça e do poder do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Aleluia. Quando nós nos frustramos em um problema, quando nós não conseguimos vencer num dia como esse, amanhã você pode ser um vencedor. Mas você deve buscar na fonte. Você deve buscar aonde você vai poder encontrar o alimento para a sua alma. O alimento para o teu corpo, tu encontra em qualquer lugar. Você sai na rua, você encontra hoje um mercado aberto, você encontra uma lanchonete aberta, você encontra um lugar que ofereça comida, você consegue fazer isso. Mas, para alimentar a sua alma, é só Jesus que pode trazer o que você precisa. Essa paz de espírito que nós falamos é a certeza de que Deus vai cuidar de nós nessa crise. Sim. É saber que Deus vai cuidar de nós nessa situação. Ou seja, você pode estar preocupado sim, como Marta esteve. Mas você deve confiar no Senhor se o Senhor Jesus estiver dentro da tua casa. Aleluia. Se o Senhor Jesus vir dentro da tua casa, tenha certeza de uma coisa: pão não vai faltar na mesa. E você vai conseguir honrar os seus compromissos. Aleluia. Você deve crer na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Marta e Maria estavam em casa quando Jesus entrou. Quando Jesus entrou na casa, Marta se preocupou com o trabalho da casa, com a limpeza da casa. E nós também nos preocupamos às vezes com isso. Mas a limpeza da casa quem faz é o Senhor Jesus. A limpeza do nosso coração quem faz é o Senhor Jesus. Às vezes nós queremos mudar e ser uma pessoa melhor e acabamos errando. Porque nós por si mesmos não conseguimos fazer isso. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar, Ele vai fazer o que lhe apraz. Não tenta mudar sozinho. Não tenta buscar prosperidade sozinho. Não tenta buscar felicidade sozinho ou sozinha. Você precisa do Senhor e Ele vai te ajudar. Ele vai conseguir ajudar você. Aleluia, Jesus. Ele pode vir até você nessa madrugada e falar no teu coração. Por que nós estamos aqui? Porque Deus quis que nós estivéssemos aqui trazendo uma palavra para o teu coração. Glória a Deus, Jesus. A Bíblia diz que Marta começou a limpar a casa. Que Marta começou com as tarefas da casa, sendo que Jesus estava ali. Enquanto Maria sentou aos pés de Jesus e ouvia-lhe as palavras de Jesus. Ou seja, Marta não estava fazendo, ela não estava cometendo o pecado de limpar a casa e querer receber bem Jesus. Mas naquele momento havia algo mais importante do que a limpeza da casa. Naquele momento havia algo muito melhor do que as preocupações da terra. Aleluia. Ou seja, às vezes você está preocupado com coisas tão pequenas, diante de Deus, com coisas tão grandes, diante de Deus são coisas tão pequenas. Aleluia, Jesus. Às vezes você fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, sendo que amanhã Deus já preparou o dia para você. Aleluia. Sendo que amanhã Deus já cuidou de você. A oração do Pai Nosso diz: basta a cada dia o seu mal. O pão diário Deus tem preparado para nós. O pão de cada dia Deus tem provido. Você comeu hoje, eu tenho certeza que você se alimentou. Você comeu hoje, amanhã Deus vai preparar o alimento para você também. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida. A Bíblia diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava fazendo o trabalho da casa. E Marta vem até Jesus e diz: Senhor, olha só, ela está aí sentada enquanto eu estou fazendo o trabalho da casa. Estou me esforçando, enquanto ela está aí sentada, Jesus. O que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, estás
a Bíblia diz aqui, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Ou seja, quem sabe aí na sua casa você também esteja preocupado e ansioso, como eu também fiquei no dia de hoje. Quando nós nos afastamos um pouquinho só da presença de Deus, a ansiedade já começa a vir ao nosso coração. Porque nós vamos entrar em uma ansiedade quase conjunta. Ansiedade, não ataques de ansiedade. Ansiedade que todos têm. Por quê? Porque nós somos os provedores do nosso lar. Nós corremos atrás do nosso sustento todos os dias. E agora nós estamos sendo impedidos de fazer isso. Mas esse é o tempo que Deus determinou para nós estarmos em casa. Quantas vezes a tua esposa se queixou que você não ficava dentro de casa com ela? Quantas vezes os teus filhos queriam que você estivesse ali brincando com eles, dando atenção para eles? Quantas vezes você disse para Deus que você não podia orar, que você não podia ler a palavra porque você não tinha tempo? Pois agora você tem tempo. Agora você tem um tempo precioso para tudo. Olha só, irmãos, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Aleluia. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol, aqui na terra. Há um tempo preparado e determinado por Deus para todas as coisas. Glória a Deus. Então você não pode se preocupar com coisas da terra. Você tem que tomar os seus cuidados, sim, mas se você confia no Senhor, você deve confiar no Senhor. Aleluia. Você deve depositar as suas esperanças no Senhor. Porque a palavra diz que Ele cuidará de nós. A Bíblia diz que Ele tem prazer em cuidar de nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor Jesus nunca vai falir. O Senhor Jesus nunca vai perder o seu poder em meio a uma crise. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Por que isso? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, as providências de Deus surgem no meio do caos. Aleluia. Você vai ver na Bíblia Sagrada que havia uma multidão de pessoas com fome. Eles estavam ali o dia inteiro ouvindo a palavra do Senhor. Eles estavam ali a manhã e à tarde. E o Senhor Jesus chega perto de Filipe e olha para Filipe e diz: Filipe, o que vamos fazer para alimentar essas pessoas? Vamos dar de comer para esse povo. E a Bíblia diz que Filipe olha para Jesus e disse: nem um ano inteiro de salário seria o suficiente para dar um pedaço de pão para cada pessoa. E o que Jesus faz? E o que Jesus fez naquele momento? A Bíblia diz que ele precisou apenas de uma pessoa para alimentar uma multidão de pessoas. Ele precisou da atitude de fé de uma pessoa para transformar o coração de uma multidão. Aleluia. A Bíblia diz que havia ali mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mais de 5.000 homens foram alimentados com 5 pães e 2 peixes, porque houve a multiplicação. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada uma viúva. A Bíblia diz que Elias foi enviado a uma viúva que estava lá pronta para morrer, com o seu filhinho lá, com a farinha acabando, com o azeite acabando. E você vai ver a providência de Deus surgindo na última hora. Glória a Deus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que na tua vida também a providência de Deus virá, se assim você crer no nome do Senhor. Deus vai prover para você pagar o seu carro, Deus vai prover para você pagar o seu aluguel, Deus vai prover para você pagar as suas dívidas, Deus vai prover para você fazer as suas compras, Deus vai prover na sua vida. Amém, Jesus. Você deve crer na palavra do Senhor, mas ouça o conselho de Deus. Não fique ansioso e preocupado no momento em que Jesus estiver perto de você. Glória a Deus. No momento em que Jesus estiver perto de você, esteja preocupado com apenas uma coisa: fazer a vontade do Senhor, servir o Senhor, ser fiel ao Senhor. E nessa madrugada eu quero falar ao teu coração: não tome nenhuma decisão precipitada.
ao ponto de pensar em tirar a sua própria vida, em ponto de você desenvolver dentro de você uma ansiedade tremenda, ou uma síndrome do pânico, ou uma depressão por causa dos seus problemas. Não pense nisso. Isso não pode chegar a você numa situação como essa. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo uma humanidade, um povo desesperado, e um povo que vai ficar mais desesperado ainda, porque as coisas vão ficar cada vez mais estreitas. Nós estamos vivendo em um tempo agora que todos estão sofrendo, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os pardos, todos estão agora nesse período pagando um preço, todos estão passando por uma dificuldade. Mas há um segredo no meio dessa dificuldade, que é o poder de Deus. Tem um segredo revelado na Bíblia, no meio dessa tribulação, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele pode transformar a tua vida. Aleluia. Ele pode transformar o teu coração. Sim, meu Deus. Eu creio no poder de Deus e é por isso que eu estou pregando para você. A providência de Deus surgirá no meio do caos. A providência de Deus surgirá no meio da tua fraqueza. Em nome de Jesus. A providência de Deus virá no meio das tuas lágrimas. A providência de Deus vai surgir. Glória a Deus. Aquela tempestade vai passar. Aquela enchente vai baixar. E nós vamos atravessar em seco. Aleluia. Porque nós cremos no poder do Senhor Jesus. A minha esposa vai ler uma palavra para o teu coração e depois eu quero estar orando por você aqui. Vá compartilhando aí para que os teus amigos, quem sabe tem alguém que está precisando da tua palavra. Compartilhe aí no Facebook, quem sabe tem alguém precisando ouvir nessa madrugada. Porque é na madrugada que as pessoas pensam as piores coisas, que tomam as piores decisões, é na madrugada que não tem ninguém para aconselhar elas. Faça isso por alguém. Faça isso por alguém. Aleluia. Quem sabe não seja por você mesmo, mas faça isso por alguém. Vamos receber minha esposa. Aleluia, Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar a palavra que está lá em Filipenses. Filipenses 4, a partir do verso 6. Lá diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede, ou seja, que ultrapassa o nosso conhecimento, o nosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que devemos fazer? A Bíblia nos orienta quando estamos ansiosos, quando o nosso coração está turbulento. O que devemos fazer? Devemos orar ao Senhor, devemos buscar a face do Senhor, para que a paz que excede todo entendimento, que nós não conseguimos entender, isso guardará o nosso coração e a nossa mente de todo mal, guardará em Cristo Jesus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, nessa madrugada, você que está ansioso, você que está com o coração angustiado, você que está passando por alguma dificuldade, uma tristeza, que você possa buscar o Senhor nesse momento junto conosco. Clame o nome do Senhor. Chame a Ele nesse momento, porque Ele é poderoso para te alcançar onde você está, para alcançar o teu coração, para alcançar a tua mente, com a paz que só podemos encontrar na presença do Senhor. O mundo não nos dá essa paz, não encontramos essa paz no mundo, só em Deus. Por isso devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e nós encontraremos. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão. Vá compartilhando aí, né? Se você vai deixar de assistir, compartilhe. Quem sabe tem alguém que está precisando de você. Nessa madrugada nós estamos aqui, eu e minha esposa, porque a gente sentiu no nosso coração. Na verdade a gente sentiu, eu vou ser bem claro, um sentimento de perda, sabe? É um sentimento de desespero, não em nós, em alguém que esteja precisando ouvir essa palavra.
né? Aleluia. Em alguém que esteja aflito dentro de casa, quem sabe esteja aí o marido brigando com a esposa, quem sabe esteja acontecendo uma violência doméstica agora, quem sabe esteja acontecendo um plano de suicídio, algo semelhante a isso, meus irmãos. Isso é uma coisa real que acontece nos nossos dias. E às vezes a gente pensa, será que eu poderia ter feito alguma coisa para ter evitado, ter ajudado alguém? E o que você pode fazer, faça. Compartilhe aí para que outras pessoas venham ouvir a palavra. Nós não temos intenção de acabar tão cedo de pregar essa palavra, porque muitas pessoas nesse exato momento não estão como você, com o coração calmo, confiantes no Senhor. Tem gente que nunca ouviu falar do nome de Jesus. Tem gente que não conhece o poder de Deus que eu e você conhecemos. Por isso compartilhe aí no seu Facebook, manda no grupo que você tenha de alguns amigos aí. Pode não ser um grupo cristão. Quem precisar vai ouvir. Aleluia. Tenha certeza disso, você pode fazer isso por alguém. Amém? Tem alguém precisando ouvir essa palavra. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Mateus. Na verdade, eu quero ler alguns versículos para você tentar entender o que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Amém? Eu quero ler aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 20. Ouça com atenção. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvesse nascido. Respondeu Judas, o que traía. Disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha só, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Judas estava à mesa com os apóstolos. E eu tenho certeza que você já viu uma pintura, um quadro que representa a Santa Ceia. Você vai ver ali naquela pintura todos os discípulos com a barba comprida. Você vai ver ali os 12 homens ao lado de Jesus. E você vai ver um em especial que estava molhando o pão no vinho naquele momento. O próprio Senhor Jesus falou e revelou na mesa. Jesus fez uma revelação ali na mesa. Jesus disse para eles: Um de vocês há de me trair. Um de vocês vai me trair. Mas seria bom que esse homem não tivesse nascido. E a Bíblia fala que eles começaram a se acusar. Que cada um deles olhou para si mesmo e falou assim: será que sou eu, Jesus? Sou eu, Senhor? Sou eu que vou trair o Senhor? E o Senhor Jesus não respondeu nada a eles. Ao ponto de Judas falar: sou eu, Senhor? E Jesus disse: tu o disseste. Aí a Bíblia diz que Jesus deu o pão para eles. E disse para que eles comessem o pão. E disse para que eles bebessem do cálice. O pão representava o corpo de Cristo, que foi moído pelos pecados, que foi completamente massacrado pelas nossas dores. Ou seja, a Bíblia diz no livro de Isaías que o Senhor Jesus foi um homem de dores, que a Bíblia diz que ele estava completamente irreconhecível. Ou seja, tenta imaginar comigo, um homem a madrugada inteira sendo espancado, esbofeteado, sendo chicoteado no outro dia, sendo massacrado pelas pessoas. Ele foi completamente espancado por uma multidão de pessoas. Mas mesmo assim ele teve força para carregar a cruz. Olha só, alguns teólogos dizem que Jesus foi magrinho, um homem que não trabalhou com um trabalho pesado, então um homem que não tinha uma musculatura muito forte. Ele não era um homem musculoso, claro que não.
mas ele trabalhava de carpinteiro. E um carpinteiro até hoje tem um trabalho pesado, sendo marceneiro ou sendo construtor de móveis ou de casa, de alguma coisa. E Jesus trabalhou de carpinteiro junto com José. A Bíblia diz que ele foi um homem experimentado nos trabalhos também. E ele trabalhou. Ou seja, naquela ocasião, a palavra de Deus diz que Jesus carregou a sua cruz espancado, chicoteado, humilhado e traído pelos seus amigos. E mesmo assim ele teve forças para carregar a sua própria cruz. Ou seja, eu e você olhamos para nós e nós temos uma cruz. Mas não devemos ter olhos de maldade. Nós devemos ter bons olhos para ver a nossa cruz. A nossa família é a nossa cruz. Eu nunca esqueço de uma palavra que a minha mãe falou uma vez acerca de um dos meus irmãos. Um dos meus irmãos estava dando problema para ela. E eu falei não sei o que para ela lá. E ela disse: David, eles são a minha cruz. Eles são minha responsabilidade. Eu tenho que carregar a minha cruz. Eu tenho que cuidar deles. Eu tenho que sofrer por eles. E eu aprendi com ela o que eu aprendo hoje na palavra de Deus. Que nós vamos sofrer pela nossa família. Que nós vamos pagar um preço para ver a nossa família bem. Jesus pagou um preço para que eu e você tivéssemos vida hoje. Jesus pagou um preço caro, ao ponto de ninguém no mundo inteiro poder pagar. Ou seja, você olha para um mundo como esse e você vê aqui no Brasil 200 milhões de pessoas. E você não vai encontrar nenhuma que pudesse morrer no lugar de outra pessoa. Você vai olhar para o planeta Terra nessa época que estamos vivendo, onde tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Você vai ver nenhuma pessoa santa e justa o suficiente ao ponto de entregar a sua vida por outra pessoa. A única pessoa que pôde fazer isso foi o Senhor Jesus. Não existiu nem antes, nem durante a vida de Jesus e nem depois existirá alguém que possa fazer o que Jesus fez. Ou seja, o pastor não foi crucificado no teu lugar. O padre não foi crucificado no teu lugar. Ninguém deu a vida por você a não ser Jesus. Somente Jesus deu a vida dele por você. Por isso que Jesus é o autor da vida. Por isso que ele é o autor da salvação. Ou seja, quando ele entregou a vida dele na cruz, ele deu vida para você e deu vida para mim. Hoje o fôlego de vida que nós temos, nós devemos a ele porque veio dele. O sacrifício dele gerou a vida eterna para nós. O sacrifício de Jesus trouxe o que ninguém mais poderia fazer. Ou seja, não fica preocupado aí com as coisas que estão acontecendo com você. Jesus deu a vida dele pela sua. A vida de um inocente, a vida do Filho de Deus. O sangue do Filho de Deus foi derramado no seu lugar para que você tivesse vida hoje. Ou seja, mas voltando para a palavra, a Bíblia diz que Judas estava ao lado de Jesus. Que Judas comeu à mesa com Jesus, ele jantou com Jesus, ele participou da Páscoa com Jesus. Mas o coração dele estava longe, os pensamentos dele não estavam ali. E às vezes o problema seu e meu é este. A gente está na igreja, mas a nossa mente está lá fora. A gente está lendo a Bíblia, mas a nossa mente está lá longe. Nós estamos orando, mas os nossos pensamentos estão muito além do que nós imaginamos. E não é isso que Deus quer de nós. No momento que nós orarmos, Deus quer que os nossos pensamentos estejam voltados a Deus. Quando nós nos prostrarmos, Deus quer que nós estejamos com o nosso coração voltado a Ele. Ou seja, tudo tem que orar junto. O teu corpo tem que orar. A tua alma tem que orar. E o teu espírito tem que orar. Todos devem orar ao Senhor. Por isso que quando você se ajoelhar, você deve esquecer até quem você é.
Quando você orar, você deve buscar a presença de Deus na oração. E na madrugada, meu irmão, é a melhor hora que você tem. O melhor período de buscar a Deus na oração é na madrugada. Sabe por quê? Porque na madrugada só vai buscar quem realmente precisa. Na madrugada só vai se ajoelhar quem realmente precisa se humilhar ao Senhor. Na madrugada só vai buscar quem está com sede e quem está com fome da justiça de Deus. Na madrugada só vai buscar Deus quem realmente está precisando do poder de Deus na sua vida. Ou seja, a madrugada serve para aqueles que realmente precisam. E se você está precisando nessa madrugada, você vai encontrar o que você precisa. Aleluia. Quem sabe às vezes o nosso coração esteja pensando tão longe. Eu preciso disso, preciso daquilo, quando na verdade nós precisamos é da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito de Deus. Ou seja, nós vemos aí fora, meus irmãos, muitas igrejas que não acreditam no Espírito Santo. Muitas pessoas que querem fazer o batismo apenas no nome de Jesus. Não vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso batismo é só em nome de Jesus. Mas isso não é verdade. Como que Jesus poderia negar o Pai, negar o Espírito de Deus? O Espírito de Deus entrou em Jesus no batismo. Por isso que Jesus nunca batizou ninguém. Porque Jesus batiza no Espírito. Por isso que ele não poderia batizar ninguém. Ou seja, você precisa ter um encontro com Jesus essa madrugada. Você precisa ter um encontro com Jesus essa madrugada. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Você precisa saciar a tua sede, porque o teu coração tem sede nesse momento. Mas às vezes você quer saciar olhando a página do Facebook, entrando no YouTube, ou vendo alguma coisa que te distraia, quando na verdade o que você está precisando é da paz no teu coração. Sim. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus diz que o sono Deus dá para os seus filhos, que os seus filhos recebem de Deus o sono para dormirem em paz, para repousarem em segurança. Ou seja, olha só, meus irmãos, as notícias estão correndo na nossa cidade e está começando a surgir a violência. E eu e minha esposa, algumas horas atrás, nós estávamos naquela farmácia ali que foi assaltada. Eu e minha esposa fomos lá comprar fralda para o nosso filho e estivemos ali. Ou seja, Deus cuida de você. Deus vai cuidar da sua família. Deus sabe aonde você vai. Deus sabe se você vai estar no mercado naquela hora. Deus sabe se você vai estar no posto de gasolina naquela hora. E se Deus for o teu Deus, Deus vai te dar o livramento. Deus vai cuidar de você. Para concluir a palavra de Deus que eu tenho para levar para o teu coração, depois a minha esposa vai estar levando. Você que está nos assistindo aí, se você vai sair ou vai dormir daqui um pouco, compartilhe no seu Facebook. Nós vamos ficar mais alguns minutos aqui porque tem alguém precisando da palavra de Deus. Tem alguém em desespero que precisa ouvir o que vai curar a sua alma, que vai sarar o seu coração. Compartilhe no seu Facebook para que outras pessoas possam assistir e ouvir esta palavra neste momento. Sim, Senhor. A Bíblia diz que Judas, no momento em que Jesus traz ao seu coração a palavra e a Santa Ceia, a Bíblia diz que Judas sai. E sai e ele faz a traição, ele revela o segredo que havia entre eles. Ele revelou o lugar aonde Jesus estava. Aonde era um lugar secreto de oração, o jardim de Getsemane era um lugar secreto de oração deles. Era a intimidade que eles tinham com Jesus. Só um dos 12 poderia revelar aquele lugar. E Judas foi o homem que revelou. Mas eu faço uma pergunta para você essa noite, essa madrugada. Jesus sabia que Judas iria traí-lo ou não? Com certeza ele sabia. Mas Jesus não desistiu de Judas. Jesus esteve ao lado de Judas e Judas esteve ao lado de Jesus até a última hora. Aleluia. A diferença foi que Judas não quis seguir Jesus. E aí está o grande problema. As pessoas querem estar ao lado de Jesus, mas não querem fazer o que Jesus pede. As pessoas querem falar de Deus,
mas elas não querem fazer a vontade de Deus. As pessoas querem ouvir os cânticos que acalmam a sua alma, mas elas não querem adorar o Senhor verdadeiramente. E enquanto Cristo quer que você tenha um real encontro com Ele, quem sabe seja essa madrugada, meu irmão, quem sabe seja essa madrugada, minha irmã, em que Cristo quer se revelar a você. Sabe por quê? Porque num dia como este, numa ocasião como essa, é a hora perfeita de encontrar Jesus. É a hora mais propícia que você tem para se encontrar com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele traz a presença do Senhor Jesus e do Deus Pai. O Espírito de Deus vai confortar você. O Espírito de Deus vai envolver você como fosse um cobertor quente. Glória a Deus. O Espírito de Deus vai trazer paz à tua alma e ao teu coração. O Espírito de Deus vai acalmar a sua raiva, o seu ódio. O Espírito de Deus vai arrancar de você a angústia, a ansiedade. O Espírito de Deus vai tirar de você Glória a Deus. tudo que não pertence ao teu coração. Sim, sim. O nosso coração, irmãos, é como uma esponja. Ele absorve tudo. Ele recebe tudo. O nosso coração é um pano velho que enxuga a água. Quantas vezes você na sua casa comprou ali uma toalha nova, um pano novo de louça, e você foi secar a louça e não enxugou? Você teve que pegar o paninho velho. Você teve que pegar o pano velho para enxugar a água. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que muitas vezes o nosso coração precisa voltar atrás no tempo para ver o quanto nós recebemos de coisas boas de Deus. Quem sabe você que está me assistindo aí já nem era mais para existir, já nem era para estar mais nessa terra. Quem sabe você que está me assistindo aí passou por situações que você pensou: hoje eu vou morrer, hoje eu vou perder a minha vida. Quem sabe você se desesperou alguns anos atrás, alguns meses, ou algumas horas, alguns dias, eu não sei, mas Deus sabe. E você pediu assim: Deus, me dá mais uma oportunidade de vida. Eu quero viver mais uma vez. Eu quero curtir a minha vida mais uma vez. Eu quero curtir a minha família mais uma vez. Eu quero ser o teu servo, Senhor. E você está aí. Você está aí na tua casa. Deus te deu uma oportunidade de você viver. Não desperdice ela. Não perca a sua saúde com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Não perca a sua saúde com isso. Tudo isso vai acarretar uma série de problemas. Você perdeu dinheiro, não se preocupe, você vai conseguir dinheiro novamente. Você perdeu o trabalho, não se preocupe, Deus vai abrir outra porta de emprego para você. Não deu certo o relacionamento, não se preocupe, a pessoa certa para você não era ele ou ela. Não se preocupe com as coisas que você perdeu na sua vida. Se perdoe. Sabe qual foi o pecado de Judas? Ele não se perdoou. Ele se culpou. Ele não se perdoou pelo que aconteceu. Ele errou, mas ele não se perdoou. E esse foi o problema dele. Jesus perdoou ele. Jesus lavou os pés dele. Jesus participou da Páscoa com ele, mesmo ele sendo um traidor. A Bíblia diz que Deus já sabia, que Jesus já sabia que ele era o traidor. Mas Jesus perdoou ele. O que aconteceu com Judas foi que ele não se perdoou. E a Bíblia diz que para você amar o teu próximo, você tem que se amar. Você tem que ter prazer na sua vida. Você tem que olhar para o espelho e você tem que ver ali um homem com vida, com saúde. Você tem que ver um homem que recebeu a oportunidade de viver. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã. Quantas pessoas que pediram lá no leito de morte, nos dias que nós estamos vivendo, desde que surgiu essa praga, quantas pessoas pediram assim: eu queria viver, eu daria tudo para viver. Quantos empresários, quantas pessoas com muito dinheiro que ofereceram todo o ouro e toda a prata para viverem, mas não puderam viver, porque a vida não está na mão do homem. A vida está nas mãos de Deus, e Deus dá para quem quer e tira ela de quem quer. Ou seja, por isso que você deve crer na palavra do Senhor.
Porque se você está precisando de vida, Ele tem para te oferecer. Ele não tem um copo de água para você, Ele não tem um vaso de água para você, Ele tem uma fonte de água para dar para você, uma fonte de água que nunca se acaba, uma água limpa, uma água que sacia a sua sede, uma água que cura o teu coração, uma água que cura a tua alma. Busque na fonte que é Jesus. Busque a fonte que traz a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Quem sabe você pense assim, tá, eu já ouvi falar de Jesus, mas como que eu vou me encontrar com Ele? Irmão, ninguém tem uma imagem correta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi consagrado a Deus ao nazireado. E um homem consagrado ao nazireado não podia cortar o cabelo. Não podia cortar a barba e nem sequer as pontas do bigode. A Bíblia diz que quem era consagrado a Deus não poderia fazer a barba e nem cortar o cabelo. Portanto, Jesus com 33 anos de idade nunca cortou a barba. Jesus com 33 anos de idade nunca cortou o cabelo. Então Jesus era um homem barbudo e cabeludo. Jesus veio na figura de um homem, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, a fraqueza que o homem sente, Jesus também sentiu. Ou seja, eu e você sentimos dor quando a gente se corta, quando a gente enfia um prego no pé, quando a gente cai no chão e se esfola. Jesus também sentiu as mesmas dores e até piores. Jesus foi um homem simples. Irmãos, a Bíblia diz que quando Zaqueu subiu na árvore, ele não subiu simplesmente para ver aonde estava Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Ou seja, quem anda com Jesus quer se parecer como Jesus. Por isso que a barba não é pecado. Por isso que as igrejas falam aí que a barba é pecado, mas eles falam porque eles têm um sistema assim. Mas a Bíblia diz que Jesus teve barba, então Jesus pecou então quando ele deixou a barba crescer? Não! A barba nunca foi pecado. O cabelo nunca foi pecado. O problema foi que os homens colocaram o pecado em coisas que não existem. A simplicidade de Jesus. Olha, irmãos, para você entender, a Bíblia diz que muitos receberam anjos na sua casa sem saber. Sabe por quê? Porque eles vêm numa simplicidade, numa humildade, que você não entende que ele é alguém importante. Você não conhece que é uma pessoa importante. Ou seja, esses dias eu estava orando aqui no meu quarto, buscando o Senhor Jesus, e eu falei, Jesus, por favor, vem aqui. E eu estava precisando, irmão, e eu clamei, eu orei, e ali eu fazendo aquela oração fervorosa, e eu esperei que o vento soprasse. Eu estava com a janela do meu quarto fechada. Eu pensei que o vento ia soprar dentro do meu quarto, eu pensei que um barulho ia surgir, e eu fiquei esperando esse algo sobrenatural acontecer. Quando eu me calei, meu irmão, o Espírito de Deus falou ao meu coração, eu já estou aqui, meu filho. Eu já estou aqui e você não percebeu. Ou seja, Jesus estava do meu lado, meu irmão. E eu não entendi. Sabe por quê? Porque ele chegou numa simplicidade tão grande, tão tremenda, tão extraordinária que eu fiquei envergonhado. Sabe por quê? Jesus é muito mais humilde do que eu e você. Jesus é muito mais humilde do que qualquer pessoa nessa vida. Jesus é mais simples do que a pessoa mais simples deste mundo. Ou seja, às vezes você está preocupado em oferecer o seu melhor para Jesus, quando na verdade você já tem o que Jesus quer, que é o seu coração, que é a sua vida. Ou seja, não se preocupe em oferecer coisas grandes para o Senhor Jesus, porque Ele é simples, Ele é fácil de se agradar. Você não precisa aí estar na sua casa, eu tenho uma casa, eu não quero receber o pastor na minha casa, porque o pastor não come isso, o pastor não come aquilo, porque o pastor anda com carro novo, porque não sei o que, irmão. Se o teu pastor for um homem de Deus, ele vai se contentar com um copo de água, porque o Senhor Jesus disse que quem der um copo de água fria para um dos seus filhos vai receber a recompensa de um profeta, vai receber o galardão de um profeta. Olha só, meus irmãos,
Se você tiver um copo de água para oferecer para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você já vai estar agradando a Deus. Entenda a simplicidade de Deus. Se você oferecer um copo de água para um profeta, você vai receber a mesma recompensa que um profeta recebe. Sabe por quê? Porque Jesus é simples, Jesus é humilde. A Bíblia diz que Ele é o mais humilde dentre todos. Por isso, irmão, que as pessoas não receberam Jesus como Messias. Por isso que os judeus não entenderam. Sabe por quê? Porque Jesus veio tão simples. Jesus veio tão humilde. A Bíblia diz que Ele nasceu em um estábulo, em uma estalagem. Ele nasceu dentre os animais. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ama os animais. Deus ama os animais. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus salvou uma arca cheia de animais. Que os animais ouviram a voz de Deus quando Deus falou. Quando Deus falou que destruiria o mundo, Deus convidou os animais. Querem ser salvos? Eu vou salvar vocês para a preservação da espécie. E os animais entraram na arca. Irmãos, Noé não foi buscar os animais. Eles foram sozinhos à arca. Porque eles ouviram a voz de Deus. Quem não ouviu a voz de Deus foram os homens. A Bíblia diz que Noé pregou cerca de 150 anos, se não me falha a memória. Ele pregou muito. E os homens não ouviram a voz de Deus. As mulheres não ouviram a voz de Deus. Mas os animais ouviram. Os animais ouviram a voz de Deus e eles entraram na arca e foram salvos. A arca tinha espaço para muita gente, mas nenhum ser humano quis entrar lá. Somente a família de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras entraram na arca. Somente eles entraram na arca, meus irmãos. Olha só, a Bíblia diz que o dilúvio matou todas as pessoas da época. Havia milhões de pessoas na época. Irmãos, a nossa geração está com os dias contados. A Bíblia diz que o homem não passará dos 120 anos. A Bíblia diz que depois do início, na criação, você vai ver ali Matusalém vivendo 850 anos, você vai ver ali Moisés vivendo muitos anos, você vai ver ali você vai ver Adão vivendo muitos anos, você vai ver Enoque vivendo muitos anos. Sabe por quê? Deus tinha abençoado para que eles vivessem muito. Mas imagina só comigo, um estuprador vivendo 900 anos. Imagina um assassino vivendo 800 anos. Por isso que Deus encurtou a vida do ser humano. Por isso que Deus resolveu punir o ser humano, porque o ser humano se tornou cruel, o ser humano se tornou mau. Por isso que hoje Deus está punindo a humanidade. As pessoas são más. Olha só, meus irmãos, hoje as prefeituras, olha a prefeitura de São Paulo, uma das piores cidades, uma das cidades mais desumanas que existem. Você vai ver a Cracolândia, com pessoas lá que têm faculdade, com pessoas que têm família, que estão jogadas na sarjeta. Eu já fui para São Paulo, eu passei no meio dos viadutos, eu passei lá nas ruas principais de São Paulo, e eu vi uma imensidão de mendigos, irmãos. E você vai ver agora a prefeitura dando alimento para eles, a prefeitura dando um teto para eles. Você vai ver agora os grandes empresários doando cesta básica. Quando que você viu isso? Alguns meses atrás era uma ganância por dinheiro. Mas agora todos ouviram que não há vacinas contra o Covid. Não tem uma vacina, ou seja, se o empresário tiver um milhão de reais e ele pegar o vírus, ele fala assim, ó, eu dou 1 milhão de reais para quem trazer a vacina, ela não existe. E é o que Deus quer. Deus quer que você não olhe para o dinheiro como um Deus. Você não deve ter o dinheiro como um Deus, porque agora o dinheiro não vale nada. Agora você está vendo pessoas sem coração tendo um coração. Você vai ver pessoas que tinham coração de pedra agora com um coração de carne.
Você vai ver aí pessoas famosas doando dinheiro para as pessoas viverem um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque elas estão entendendo que a vida vale muito mais do que o dinheiro, que a vida é muito mais preciosa do que os bens materiais. Olha só o que Deus está fazendo. Deus está transformando o coração do ser humano. O coração do ser humano está sendo diferente, está sendo transformado. Permita Deus transformar o teu coração no meio dessa crise. Abra o seu coração para Jesus. Jesus não vai obrigar você a ter uma vestimenta diferente. Jesus não vai mandar você fazer algo que seja impossível. Jesus quer que você conheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus quer que você tenha Ele como teu único santo, como teu único Deus, como teu único Senhor e Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Se você der glória a Deus, você vai dar glória a Jesus. Se você glorificar o nome de Deus, você vai dar glórias ao Senhor. Pode ver, meu irmão, que Jesus disse assim: orem a Deus, mas peçam em meu nome. Dirijam-se ao Pai, mas dirijam-se ao Pai em meu nome. Ou seja, você deve buscar a Deus em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha só, meus irmãos, a Bíblia diz que os grandes líderes aí morreram e foram-se. Os líderes das grandes seitas de hoje não ressuscitaram. O único que ressuscitou foi Jesus. Maria não ressuscitou. O único que ressuscitou foi Jesus. Por isso que Ele é o único que pode te oferecer a vida eterna. Receba a vida eterna na tua vida. A Bíblia diz que se você crer e for batizado, você será salvo. Mas quem não crer será condenado. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor Jesus aqui para você, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha só, meu irmão. Quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Como deve perdê-la? Como que você perde a sua vida e você encontra? Se você quiser receber a vida eterna, você tem que ir ao dono da vida eterna, quem tem o poder da vida eterna. Ou seja, pesquise a vida de todos os homens que são chamados e aclamados de santos: Expedito, Jorge, Sebastião, Antônio, Pedro, João. Pesquise a vida dessas pessoas, você vai ver que eles foram homens comuns, homens simples, que depois de mortos foram canonizados como santos. Se eles estivessem vivos, eles falariam o que Maria falou: não me adorem, adorem o Senhor. Não busquem salvação em mim, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Pesquise a vida de todos, de todas as religiões. Busque nos livros. Busque o relato dos líderes mundiais e você vai ver que apenas o Senhor Jesus falou que a vida eterna está nele, que Ele tem o poder da vida eterna. Ou seja, se você crer em Jesus, você vai passar da morte para a vida. Amém? Amém, meu irmão? Receba Jesus no teu coração esta noite. Faça uma oração bem simples, como eu fiz um dia. Eu olhei para Jesus e disse: Jesus, tu vai querer? O Senhor vai me aceitar? Eu? O Senhor me conhece? O Senhor sabe desde o meu nascimento até hoje? Mesmo assim o Senhor tem prazer na minha vida? Então eu quero te conhecer, Jesus. Se apresenta a mim. A Bíblia diz, meu irmão, que com os seus profetas, Deus fala através de sonhos e de visões. Peça para ter um sonho com Jesus. Diga a Deus: me deixa sonhar contigo. Fala comigo nos meus sonhos.
Eu ainda não conheço o Senhor. Eu ainda não ouvi a tua voz. O pastor diz que o Senhor fala com ele. Então fala comigo também. Porque Jesus pode falar com você, meu irmão. Jesus pode direcionar o teu coração. Jesus pode te dar a esperança que você precisa. Amém? Peça para Jesus. Depois dessa oração, feche os teus olhos. Seja sincero, como você nunca foi na sua vida, e diga: Senhor Jesus, venha ao meu encontro. Espírito Santo, venha ao meu encontro. Eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu não quero só conhecer de ouvir falar. Eu não quero conhecer o Senhor apenas de ouvir falar. Porque às vezes você conhece Jesus porque os outros falaram de Jesus. Mas você nunca teve um encontro com Ele. Se Ele é vivo, se Ele está vivo, Ele vai se apresentar para você. Os mortos não podem se apresentar para os vivos, porque a Bíblia diz que há um abismo entre os vivos e os mortos, e eles não podem vir para o mundo dos vivos. Mas Jesus é vivo. Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, por isso que Ele pode vir até você. Peça para Jesus visitar você no meio deste caos. Diga a Jesus: eu não tenho o que comer, mas o Senhor pode providenciar na minha vida. Jesus, eu estou sem esperanças, mas o Senhor pode me dar esperanças. Jesus, eu estou pensando em acabar com o meu casamento, em acabar com a minha própria vida, mas o Senhor pode mudar a minha história. Jesus, eu estou pensando que eu não tenho valor para ninguém, as pessoas viraram as costas para mim, mas Jesus não vai virar as costas para você. A palavra de Deus diz: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, todavia, porém, o Senhor não se esquecerá de você. Olha o Deus que você tem, meu irmão. Ele não te abandona na pobreza. Ele não te abandona na angústia. Ele não deixa você sozinho na madrugada. Ele falou no livro de Mateus que Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não se preocupe. Quando todos virarem as costas para você, Deus vai estar ao teu lado e Ele vai querer ouvir a tua voz. Ele vai querer ouvir o que você tem para falar para Ele. E você deve ser sincero. Você deve dizer: Jesus, realmente eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu só te conheço de ouvir falar, mas eu quero ter um encontro real com o Senhor. Irmãos, o que mudou a minha vida foi o encontro que eu tive com o Senhor. Deus falou comigo antes de eu vir morar em Caçador. Deus falou comigo em uma madrugada que eu estava na minha casa lá em Concórdia, dormindo na minha cama. Eu acordei assustado e eu ouvi a voz de Deus. Eu acordei e eu me ajoelhei na hora. E Deus me disse que iria me tirar da cidade onde eu morava. E iria me levar para lugares, para mim conhecer pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E hoje eu estou aqui em Caçador, pregando uma palavra para você. Que Ele pode aparecer para você também e vir até o teu coração. Que Ele pode vir até o teu encontro. Que Ele pode te surpreender. Que Ele pode fazer coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Você precisa da liberdade. Você precisa se encontrar com o Senhor. Você precisa buscar forças no Senhor. Deus pode fazer coisas acontecerem na sua vida. Deus pode te ajudar, meu irmão. Deus pode te tirar do seu coração. Deus pode tirar as mágoas do seu coração. Deus pode tirar tudo que há dentro do teu coração que te perturba. Ouça a voz de Deus neste exato momento. Ouça a voz do Senhor Jesus neste exato momento. Nós estamos em casa, eu e minha esposa estamos em casa agora. Nós não estamos na igreja. Domingo nós estaremos na igreja e vamos transmitir o culto da igreja. Você precisa ouvir a voz de Deus. Fecha teus olhos aí, eu quero orar por você. Fecha teus olhos ali. O Senhor me escolheu para ser uma autoridade de Deus espiritual. Eu não sou uma autoridade da terra. Eu não exerço autoridade na terra. Mas eu sou uma autoridade de Deus para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. O Senhor me levantou
para ser um portador de boas novas. Fecha teus olhos e eu quero orar por você. Senhor Jesus, Em nome de Jesus, Senhor. este homem e esta mulher que estão me Vem assistindo, tocando, Pai. ó Pai, poderosamente, Esta família, Senhor. Pai, quem sabe está orando Em e nome está de pedindo Jesus, por outra Pai, pessoa. neste jovem, nesta jovem, Senhor, salva esta pessoa. esta família. Aparece para ela, Em Jesus, nome como o do Senhor Senhor apareceu Jesus, para ó mim Pai. através do Espírito Sim, Santo. Espírito Santo de Que o Senhor me Deus. encontrou, mudou meu coração, mudou a minha Ó vida. Espírito Santo, em nome O Senhor de também Jesus, pode mudar a Pai. vida deste homem e desta mulher, Sim, ó Senhor. Deus. Aparece para eles, Espírito Santo, como o Senhor apareceu para mim. Vem tocando, meu Fala Senhor, com eles no mais como o Senhor íntimo, falou mais comigo, profundo dos Pai. seus corações, ó Foi Deus, o que nesse mudou momento, a minha Pai. vida, foi o que transformou meu coração. Espírito Santo de Deus. Ouvir a tua voz, Jesus. Em nome de Jesus. Fala Pai. com este homem, fala com esta mulher, Sim, Senhor. meu Senhor. Traz vida e vida com abundância, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Repreendendo todo Jesus. mal, Em Espírito nome Santo de do Deus. Senhor Jesus. Repreendendo todo Em nome do pensamento, Senhor Senhor, de Jesus. homicídio, Senhor. Sim, meu Deus. Repreendendo Em nesse nome momento, de Jesus. Espírito Santo Todo de mal Deus, seja todo repreendido mal, em nome ó de Pai. Jesus. Em Sim, nome de Espírito Jesus. Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Em nome Jesus, de Jesus. toca poderosamente, Nós oramos, Senhor. Pai. Repreende, ó Pai. Agora, Espírito toda Santo, ação repreenda diabólica e agora, maligna, meu Senhor Senhor. Jesus. Todo espírito Em de nome do morte, Senhor Pai, Jesus, que esteja aí ao Espírito lado Santo. desta pessoa, Pai. Espírito de Que Deus, esteja no toca, quarto desta Senhor. pessoa, Toca, Pai. Senhor. Todo Vem, espírito de Senhor, morte, eu dou queimando, uma Pai, todo ordem mal, que Senhor. seja repreendido Em nome e vá de para os Jesus, infernos Espírito sem Santo de retorno Deus. em nome de Em nome Jesus. de Jesus, eu A te todo peço, ó espírito Deus maligno poderoso. agora Sim, seja meu Deus, em repreendido nome de em nome Jesus, do Pai. Senhor Jesus. Em Em nome nome de do Jesus, Senhor toca, Jesus. Senhor, neste Com a autoridade jovem, que o Senhor. Senhor nos Em nome constituiu do na Senhor terra. Jesus, Em ó nome Pai. do Senhor Toca Jesus. nessa mulher, ó Todo Pai mal poderoso. seja repreendido. Ó, Toda Senhor, toda depressão, amargura, Pai. toda ansiedade, amargura, toda síndrome do Sim, meu pânico Deus, seja em nome de repreendido Jesus, agora. Pai. Em nome Sim, do meu Senhor Senhor, Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Pra tua nome honra de e Jesus. glória, Senhor Em Jesus. nome do Toca, Senhor Pai. Jesus. Toca nesse Em nome do coração, Senhor ó Jesus. Deus. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, creia na ação de Deus. Creia no poder do Espírito Santo. E peça para o Senhor Jesus te ajudar, porque Ele pode te ajudar. Amém? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. E assim que nós pudermos, nós vamos estar adorando a Deus na casa de Deus. Assim que nós pudermos, nós vamos estar lá. Amém? Fica com Jesus. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Boa noite.